22 de setembro. Batismo é o memorial da ressurreição. Marcos capítulo 15, 42 em diante. Ao cair da tarde, por ser o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolvendo-o em um lençol que comprara, e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena, Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Passado o sábado, no pôr do sol do sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, o anjo, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Então, continuando e agora encerrando o livro de Marcos, lemos desde o capítulo 1 até o capítulo 16, nesses últimos 3 meses, diariamente. Marcos conclui o livro com uma alegre notícia. A nossa esperança. Jesus não ficou no túmulo. O túmulo está vazio. Diferente de vários deuses que hoje se adoram pelo mundo, onde você sabe aonde foi enterrado e eles vão fazer sacrifícios e tal no túmulo deles. Mas nós não precisamos fazer isso, porque nosso Salvador e o nosso Rei está vivo, usando todos os atributos da divindade e agindo em nosso favor, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós vemos aqui a questão da ressurreição. Jesus ressuscitou. Na época os discípulos nem levaram em consideração isso. As mulheres que estavam vendo Jesus morrer ali na cruz são as mesmas que viram, acompanharam tudo e viram quando Jesus foi tirado da cruz e levado para um sepulcro, numa caverna. Elas foram juntas e viu onde estava sepultado. E também ficaram lá até rolarem aquela enorme pedra
na boca ali daquela caverna. Então, isso foi na sexta-feira, depois das 3 horas da tarde. O pôr do sol, não sabemos a hora exata, mas vamos supor que seja 6 horas da tarde. Essas 3 horas, elas voltaram para casa e tal, né? Ficaram em silêncio, atemorizadas, não falaram nada para ninguém e combinaram que, ao passar as horas sagradas do sábado, elas comprariam os óleos, os perfumes e as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, que era um costume deles. Era uma tradição. Então, era uma consideração para quem havia morrido, pois elas no sábado à noite, depois do pôr do sol, vamos supor que o pôr do sol fosse nas 6 horas da tarde, então no sábado, depois das 6 horas da tarde, elas compraram especiarias. E provavelmente o próprio José de Arimateia tenha comprado aquele lençol também depois do pôr do sol, porque ou seja, já tinha comprado, né? Já tinha comprado, desculpe o engano aí. Mas ele comprou antes, porque quando ele foi lá na tirar da cruz, ele já tinha comprado, perdão. Então, nós vemos que elas compraram e ficaram, planejaram, domingo de manhã, bem cedinho nós vamos lá. Lá porque nós sabemos onde é. Não falaram para os discípulos, não, ficaram entre elas. E elas sabiam onde estavam, foram lá. E chegando lá, durante o caminho, e agora tem um problema, né? Quando nós chegarmos lá, tem uma enorme pedra. Como nós vamos tirar aquela pedra lá? Nós não temos forças. Nós somos em 3 aqui, mas não temos forças para tirar. Provavelmente os soldados, né? Muitos soldados rolaram aquela pedra ali. Não tinha como sair. E selaram aquela pedra, inclusive. Então, ao chegarem lá, tiveram uma surpresa. A pedra tinha sido rolada e estava ao lado. O túmulo estava aberto. E elas ficaram surpresas e atemorizadas. E entraram ali, olhando, quem sabe, ali de cabeça, espiando ali para ver o que estava acontecendo. Quando viram um jovem sentado na sepultura, e parece que Jesus não estava ali. Olharam assim meio de relance, e o anjo, no caso que ali é um anjo, estava sentado ali, à direita ali do túmulo, ali dentro do lugar, né, onde foi sepultado. E então chamou: olha, vocês estão procurando Jesus? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou conforme ele já havia previsto. Já havia falado para vocês que ele iria morrer e no terceiro dia ressuscitar. Ele não está mais aqui. Elas ficaram assustadas, temerosas, uma mistura de alegria, uma mistura de surpresa. Mas ele disse: olha, ele está indo para Galileia, né? Avise lá a eles e a Pedro que ele está indo para Galileia, ele vai encontrar vocês lá. E elas olharam, viram elas com as especiarias na mão e vendo aquela situação assim, nunca imaginavam que Jesus iria ressuscitar. Jesus vivo de novo, depois de tudo que fizeram com ele. Que coisa maravilhosa! Então, elas
tiveram a sequência normal ali para a sequência da história, né? Onde depois eles avisaram os discípulos e tal, Jesus apareceu ali para elas, falou, né? Maria, Maria, tal, né? E assim por diante. Então, a segunda parte aqui fala sobre o memorial da ressurreição. Já no século II, começou uma história, uma interpretação da ressurreição de Jesus, de que no domingo deveria ser um dia festivo, alegre, festivo, porque Jesus ressuscitou. E isso não está errado. O que está errado foi que no século III, começou então a se firmar como o domingo no lugar do sábado. A tradição dizia que era um dia festivo. Não falava que foi substituído o sábado. O sábado continuou sendo guardado. Mas o domingo era um dia festivo para os cristãos e deve ser até hoje. Mas em nenhum lugar da Bíblia, nem do Antigo nem do Novo Testamento, está previsto essa mudança. E nenhum texto diz o sábado foi agora substituído pelo domingo. Agora é o domingo no lugar do sábado, por causa da ressurreição de Jesus. Esta explicação não tem. Ninguém disse, nem João disse, porque João ele escreveu o último evangelho. Marcos escreveu o primeiro, mais ou menos no ano 50, ele escreveu o primeiro evangelho. Depois veio Mateus e tal e outros. Mas quando chega no ano 100, cento e pouco, 101, 102, que João escreve aos Efésios, que foi o último escrito de João, com seu auxiliar Policarpo, ele não menciona nada sobre essa substituição. E nem no livro do Apocalipse. Pelo contrário, ele diz que o remanescente, os santos de Deus, os filhos de Deus que têm o seu nome escrito no livro da vida, que são perseguidos pelo inimigo, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aqui não fala sobre o mandamento de Cristo, que alguns dizem, mas o mandamento de Cristo é diferente do mandamento de Deus. O mandamento de Deus é do Antigo Testamento, o mandamento de Cristo é do Novo. Mas João, já 90 anos depois, já com 90 anos, ele escreve: aqueles que serão perseguidos porque são de Deus, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ele não substitui nada. O fato de as 8 menções sobre o primeiro dia, que nem é chamado de domingo, porque não tinha nome naquela época, era o primeiro dia. A segunda-feira era o segundo dia. Terça-feira, terceiro dia. Quarta-feira, quarto dia. Quinta-feira, quinto dia. Sexta-feira, sexto dia. Ou dia de preparação. Era conhecida assim, a sexta-feira. E o sábado era o único que tinha nome. Aliás,
O sábado já remonta logo depois ali no Jardim do Éden. O sétimo dia, quando Moisés fala sobre o sábado, sobre o sétimo dia, ele já fala que o nome dele é sábado, que significa descanso. Então, essa questão do memorial da ressurreição é o domingo, por isso que se guarda o domingo, também não encontra eco nos escritos bíblicos do Novo Testamento. Se nós lermos Romanos 6:4, Paulo lhe deixa muito claro que o memorial da ressurreição é o batismo. Então ele diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós somos ressuscitados, agora em novidade de vida, com o foco da ressurreição de Jesus. A base é a ressurreição de Jesus. Então não preciso guardar o domingo para comemorar a ressurreição. Quando a pessoa é batizada, ele morre com Jesus e ressuscita com Jesus, para viver em novidade de vida.